tudo bem? Meu nome é Michele de Paula, mais conhecida como Tia Mi, e hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre fontes históricas. Você quer saber o que é? Então, vem comigo! Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero que você se inscreva no meu canal, tá? E clique aí, no joinha, tá? Dá uma força aí pra Tia Michele, tá bom? E não se esqueça de compartilhar com os colegas o meu vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que são fontes históricas? Bom, quando você começa a estudar a história, você fica imaginando assim, como que os historiadores sabiam daquele fato e colocou lá pra gente entender hoje o que aconteceu no passado. Então, primeiro tem locais que esses documentos ficam armazenados, que a gente pode visualizar, que são os museus, né? Então, nos museus ficam esculturas, ficam documentos, né? Tem muitos museus que são muito importantes para o nosso país. Infelizmente, inclusive, pegou fogo no Rio de Janeiro e foi muito triste, porque muita coisa foi perdida, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também construindo um muito legal, que é o Museu da Manhã, que é um museu bem atual. E nesse Museu da Manhã eu tive a oportunidade de visitar. E ele me chamou muita atenção, porque ele mistura muito o futuro com hoje. Será que a gente está preparado para o futuro, né? Puxando um pouquinho aí a pandemia, será que a gente estava preparado para receber uma pandemia deste tamanho? Será? Então, esse museu, ele trabalha muito, ele mostra muito isso, né? Mas nós temos vários outros museus aqui no país que fala a história daqueles locais. Aqui em Brasília a gente tem um do JK, que é o Juscelino Kubitschek, que conta a história dele, da esposa dele. Juscelino Kubitschek, para quem não sabe, foi o presidente que teve a ideia de construir Brasília, que Brasília antigamente não existia. Então ela foi um local planejado para receber a capital do país. Então, isso tudo a gente vai aprendendo no museu, né, com essas fontes históricas. Então, professora, afinal de contas, o que é uma fonte histórica? Então, uma fonte histórica é isso que eu acabei de falar, é uma fotografia, é um livro, é uma música, tá? É uma lenda folclórica. Então, as fontes históricas, eles estão classificadas em alguns grupos, tá? E o primeiro grupo que eu vou falar para vocês é fonte escrita. O que são fontes escritas? Fontes escritas é aquilo tudo que é escrito, né? Que foi escrito antigamente e que você pode visualizar. Então, nós temos os documentos. Se você construir uma carta agora e guardar ela, daqui a uns anos você lê, é uma fonte histórica, escrita, tá? Temos os livros, porque às vezes você pega um livro antigo e você fala, meu Deus, como é que eu pude ter acesso a esse livro? Então ele foi escrito antigamente, você pode ler ele hoje, isso também é uma fonte escrita. Então tudo isso, gente, faz parte da nossa história. A outra classificação das fontes históricas é a fonte oral. Então o que é uma fonte oral? É uma música, é uma parlenda, né, cantada, algo contado. Isso que eu tô fazendo agora é um vídeo, daqui a um tempo ele vai virar uma fonte, né, histórica também, nessa categoria que é a oral e também a visual. Oral porque eu estou falando e a visual porque você está vendo, entendeu? Então essa também é uma fonte histórica. Temos aquelas fontes históricas materiais, que são as esculturas, que são as vestimentas antigas, que são as armas antigas, que você pode ir a algum local e visualizar aquela fonte histórica. Isso também é uma fonte histórica. Nesse museu aqui do JK, eu tô falando porque eu moro aqui em Brasília e eu já tive a oportunidade de conhecer. Aqui, inclusive, tem as roupas que o Juscelino usou, tem as roupas que a Sara Kubitschek, que era a esposa dele, também usou. Tem até, inclusive, no Catetinho, vou colocar uma foto aqui pra vocês, que foi o primeiro local que eles construíram aqui em Brasília, pra poder pensar, meu Deus, e agora, como é que a gente vai construir? Porque eu acho que ele jogou lá, se eu for eleito, vou construir Brasília, e pá, ele foi eleito, e pá, ele teve que cumprir, né? No Catetinho tem até os objetos que eles usavam naquela época, então ali também é
uma fonte histórica. Então, tudo que é guardado, tudo que é armazenado para que o futuro a pessoa possa assistir ou possa ver é uma fonte histórica, tá? E aí a última fonte que eu vou falar para vocês aí agora são as visuais, que são as iconográficas, né? O que são essas? São as fotografias que a gente tem na nossa casa. É uma fonte iconográfica, uma fonte visual que você guarda, né? Aquele álbum de fotografia. Hoje, com as coisas digitais, a gente não tem muito álbum, né? Mas, assim, é importante a gente ter um álbum de fotografia. E temos as pinturas também, que são fontes visuais. Temos os filmes, que também são. Então, tudo isso faz parte das fontes históricas, tá? Para que tem essas fontes históricas? Para que no futuro você possa conhecer o que aconteceu naquele tempo, o que aconteceu naquele período, o que você pode observar, o que aquele povo vivenciou, até mesmo para você poder construir um filme, construir, né, uma série, uma novela, tudo mais. Porque você, gente, você pode construir algo importante com a base daquelas lembranças daquele período da sua vida, daquele período daquele local, daquela história. Então essas fontes históricas, elas são muito importantes, elas têm que ser muito preservadas, tá? Os museus, eu acho que eles têm que ser mais visitados. Então a gente pode observar que o profissional que investiga a história, né, que faz todo esse trabalho, são os historiadores. E não são só as pessoas famosas, não é só rei e rainha que faz a história, não. Você também faz história, você está construindo a sua história. Pessoas comuns também constroem as suas próprias histórias, tá? Então, a seguir eu vou colocar um slide, tá? De um textozinho que eu achei bem importante, que simboliza tudo que eu falei agora sobre fontes históricas, tá? O que são fontes históricas? Quando começamos a estudar história, logo nos perguntamos: como é que posso saber se o que aconteceu no passado foi real? Ou ainda, que tipo de prova o historiador oferece aos seus leitores de modo a confirmar a veracidade daquilo que está expondo? Pois então, as respostas para essas perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que se denominam fontes históricas. Esses vestígios são o que chamamos de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são documentos que, através de seus sinais de interpretação, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. Para saber o que são fontes históricas, precisamos primeiramente entender que, ao desempenhar seu trabalho, o historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do passado que possam ajudá-lo a decifrar e entender a história. Entendeu o que a tia Michelle falou? Então agora, pensa o seguinte, pensa numa situação que você passou na sua vida, que você gostou, uma viagem que você fez, um momento importante de família que você passou, e registre aí em algum lugar, registre no seu caderno de estudos, ou registre através de um desenho, coloque lá na parede da sua casa, e veja as fotografias desse momento, tá? Faça um texto, não deixe de escrever, porque a escrita ela é muito importante. Quem sabe algum dia o seu trabalho não vai para um museu bem importante, não vai para uma biblioteca importante, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre fontes históricas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com os colegas e o mais importante, se inscrever no meu canal. Escreva aqui nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? E eu te espero. Até o próximo. Tchau! Beijo!